Era um modelo melhor, mais profundo, não limitado como o modelo antigo da gravidade. C, sendo uma constante, caiu como uma luva. Então eu comecei a olhar para outras coisas como o tunelamento. O tunelamento ocorre quando partículas aparecem fora do que a física chama de barreiras potenciais. Uma barreira que não deveria ser passada, como se todas estivessem trancadas em um container, mas ocasionalmente uma aparece do lado de fora, sem nenhuma explicação. A porta nunca foi aberta, não há uma saída, pois está tudo trancado, mas ocasionalmente aparecem do lado de fora. Isso é tunelamento, quando partículas aparecem do lado de fora de uma barreira, e essa barreira deveria ser intransponível. Bom, quando você entende como funciona uma barreira, uma realidade virtual, como um sorteio das distribuições de probabilidades, uma distribuição de todas as possibilidades pela probabilidade. Você tem a probabilidade de todas as possibilidades e então faz um sorteio disso. O que significa que as coisas mais prováveis é o que acontecem na maioria do tempo. Mas algumas vezes esse sorteio entrega algo menos provável, algo como uma chance de 1 em 1 milhão. Mas se você tem bilhões e bilhões de partículas, pois partículas são minúsculas, você pode ter muitas delas em uma garrafa. Então, esse sorteio de 1 em 1 milhão acontecerá frequentemente, porque 1 bilhão é 1000 vezes 1 milhão. Então, se é 1 em 1 milhão e você tem 1 bilhão, teremos 1000 partículas que estarão do lado de fora depois de um sorteio para saber o posicionamento dessas partículas. Às vezes elas aparecerão do lado de fora da garrafa, fora do container, e de fato é isso que acontece, um problema de probabilidade na forma que uma realidade virtual funciona. E assim por diante. Comecei a trabalhar sobre todos os paradoxos da física. Por que essas coisas que não fazem sentido acontecem? Mecânica quântica veio primeiro, depois a relatividade, que são as grandes ciências, e depois de todos esses pequenos efeitos da mecânica quântica, etc. E descobri que se você tem uma perspectiva de realidade virtual, haverá uma solução simples para todos esses paradoxos, e você não introduz outros paradoxos ao sistema. Você pode resolver todos os paradoxos existentes sem criar novos paradoxos, pois esse meu modelo tem apenas dois pressupostos. A consciência existe e a evolução existe. Todo o restante é derivado logicamente e dedutivamente derivado. Isso me faz sentir muito melhor. Eu tive um sentimento muito bom de que essa teoria da consciência estava mesmo certa, pois a física também foi explicada. Theory of consciousness was really correct because the physics is downhill in the flow. Consequências lógicas fluíram. Alguns parâmetros chamados axiomas, que geram várias consequências, fluíram. Se algum desses seus pressupostos ou axiomas estão errados, então as consequências lógicas se perdem. Your initial assumptions or axioms are wrong, then those logical consequences get goofy. Quanto mais fundo você vai, a lógica flui. Então se perderiam se fossem pressupostos errados. A física é todo o caminho que a lógica flui. Então eu tive um bom sentimento de que a teoria da consciência funcionava, que era uma boa teoria, mas é apenas uma teoria, um modelo. E eu digo em meus livros para que não se confunda com um modelo de realidade com a realidade em si. Não acredite quando eu discurso sobre realidade. Você deve experimentar por si mesmo. Eu não quero adicionar outra chamada de crença a todas as camadas de crença que já existem por aí. Eu apenas ofereço uma outra forma de olhar para a realidade que venha para resolver os maiores problemas da física, os problemas da teologia, os problemas da metafísica, também resolve os paradoxos que podemos encontrar na biologia, como nos estudos de Bruce Lipton. Mente é primária. Bruce Lipton, yeah, it explains why they work that way. Mind is primary.
Nossos corpos são secundários. Explica também coisas da neurociência em Virgínia e outro na Califórnia. University of Virginia. Yeah, University of Perceptual Virginia, and studies. there was another one out of California. UC Irvine. I think it's Donald Yeah, Hoffman. Donald Hoffman. They've all come Sim, up Donald with Hoffman, todos eles basically vieram paradoxes. como estudos que são basicamente paradoxos. Vieram com estudos dizendo que a nossa realidade não é o que pensamos. Hoffman diz que a realidade é uma interface, apenas uma interface para algo mais profundo e mais fundamental. Sim, é claro que é. Well, yes, of course it is. He's talking about a Estamos virtual falando de uma reality. realidade virtual This is e a what's more consciência fundamental. é o que há de mais fundamental. Mas essas coisas parecem paradoxais. São muitos paradoxos. You know, anyway, there's lots of paradoxes that we have. You know, why should a Por que um little garoto boy de 8 years anos de old idade or sabe so tudo sobre um know avião all que about voava na airplanes Primeira that Grande flew Guerra ou in na World War Segunda? I Não or importa. World War II, whenever it was, the pilot's name, Sabia o nome do you know, what piloto, o que happened, how it got aconteceu, shot como o down, avião all caiu the e todos os facts about the fatos. plane. Como ele Why saberia would he disso? know this? Isso é um How would he paradoxo. know this? That's a paradox. Nós temos os paradoxos das experiências de quase morte. Como alguém que está sendo operado sobrevoa a mesa de operação e diz ao médico depois tudo o que estavam conversando? Temos casos em que colocam números na parte de cima dos lustres para ver se conseguiriam ler. Não sei se tiveram sucesso com isso. Mas tenho esperança de que tenham tido algum sucesso. Temos muitos paradoxos acontecendo pelo mundo, tanto no lado metafísico, no lado paranormal, quanto no lado da neurociência, da física, biologia. Todos têm seus paradoxos. E essa visão de realidade virtual baseada em informação, onde a consciência é o computador, resolve todos eles sem criar novos paradoxos. Isso nos leva de volta à citação de Einstein, que dissemos antes. A única fonte de conhecimento é a experiência. Claramente você é diferente dos outros cientistas. Seu trabalho não é de adivinhação. Você experimentou isso tudo e fez repetidos experimentos. Você não precisa encontrar a natureza de nossa realidade em nosso mundo material, porque quando criança você já experimentava a realidade maior. Então, minha questão hoje, Tom. Sua próxima questão hoje. Vamos voltar um pouco mais. Quais são suas primeiras memórias de como a realidade funciona? Eu tive experiências muito cedo em sair dessa realidade física, me encontrando em uma realidade maior. Eu tive essa experiência, mas não tinha ideia de como isso funciona. Só sabia que estava lá. Foi algo que aprendi a fazer e isso é típico de crianças na idade que eu tinha. Eu tinha 5, 6 ou 7 e durante esses anos, quando isso aconteceu, e apenas aconteceu. Crianças falam sobre essas coisas nessa idade o tempo todo. Eles têm amigos não físicos, não é uma coisa excepcional. Eles vão para outros lugares, eles veem coisas, fazem comentários. Existe uma criança, não consigo lembrar de quem é, alguém da minha família que fez comentários do tipo... Quando eu era um adulto, eu vi blá 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 blá. E os parentes disseram, quando você era um adulto, você é adulto? E ele disse, eu sou uma criança agora. Mas quando era um adulto, crianças têm dessas coisas e não é uma coisa rara. Crianças têm uma conexão com a realidade maior. Eu tinha uma conexão com a realidade maior e eu aprendi a ir por aí. Aprendi como fazer, não apenas de ir lá e voltar para cá. Mas aprendi a fazer coisas enquanto do lado de lá. E eu pratiquei explorando. Se eu fizer isso, o que acontece? Então, eu estava praticando ao mesmo tempo.
que descobria como lidar com isso. Eu tive alguns professores que me ajudaram a fazer isso, que me ajudaram a descobrir o que estava lá. Sim, isso aconteceu quando eu era muito novo, mas nada de excepcional. Muitas crianças fazem isso. Eu não tinha ideia do que era realmente isso. Apenas sabia que havia um outro lugar que eu poderia ir. E era um lugar legal, e era um lugar que eu poderia fazer coisas que aqui eu não podia. Eu aprendia coisas que pareciam ser importantes e eu podia também ver coisas, podia fazer visão remota, viajar por aí, podia voar através da parede de minha casa, voar pela vizinhança e ver o que estava acontecendo, e eu tinha evidências que aquilo de fato estava acontecendo naquela noite quando supostamente eu deveria estar dormindo. Eu sabia que era real, porque a informação que eu coletava era de valor. Foi assim que vi que era real, através das informações. Você pode ler os números naquele quadro negro? Se você pode, então é real. Se você pode fazer isso centenas e centenas de vezes e está entre 80% e 90% correto no que vê, então não é apenas uma chance de ser real. Você não é apenas um adivinho sortudo. Há algo real aqui. Eu sabia que era real, mas não sabia onde era e como era. Eu nunca questionei isso, na verdade. Apenas parecia natural para mim. Claro, nossa realidade é multidimensional. Existe essa realidade, a realidade dos sonhos, a realidade física, e você pode viver, aprender e crescer em todas elas. E isso parecia para mim apenas como a realidade era. A maior surpresa foi de que todos os outros não viam dessa forma. Como sua família interagia com você? Havia alguma restrição que colocavam em você? Não, de fato, eu suspeito que era bem rapidamente, ou talvez as pessoas que trabalhavam comigo naquele estado me disseram, as entidades não físicas provavelmente tenham me dado a dica. Como? Outras pessoas não vão entender. Fique com isso para si mesmo. Você não precisa compartilhar esse tipo de informação. Mas provavelmente eu compartilhei alguns e meus parentes sempre foram muito abertos e deveriam ter dito, sério? Diga-me mais sobre isso. Eles não tentariam esmagar essas ideias ou coisas do tipo, também não tentariam me empurrar ainda mais, apenas deixariam assim ser. Aqui está um garoto de 5, 6 ou 7 anos com uma boa imaginação e diz esses tipos de coisas. Eles teriam sido muito gentis e nunca me diriam que isso é uma coisa estúpida, entende? Nunca diga essas coisas, apenas passariam a ser uma coisa normal. Garotos fazem isso. Essa teria sido a atitude deles. Garotos fazem isso. Certamente não pensavam que eu ia para outras realidades que não era a mesma que a deles. Eu era uma criança e crianças têm suas fantasias. Então, não, nunca tive algum tipo de negatividade e eu procurava deixar isso tudo para mim mesmo, aceitando o conselho que tive, sem compartilhar com muitas pessoas. Eram minhas experiências e eu entendia que outras pessoas não tinham esse tipo de experiência. Como se eu saísse da minha casa quando tinha 6 anos de idade, com minha bicicleta dirigindo até o parque, brincando com uns patos. Algo do tipo, eu era o único de minha família a ter esse tipo de experiência. Eu poderia voltar a compartilhar essas informações, mas eles deveriam ignorar dizendo, legal, que legal. Então, eventualmente, devo ter parado de compartilhar. Pois não havia interação com o tipo de experiência que eles tinham. Basicamente, eu guardava essas coisas para mim mesmo. Não precisava de alguém para contar comigo. Isso não era importante. Eu acho maravilhoso que eles eram tão abertos. Quero dizer, você afetou muitas pessoas com sua teoria My Big Toe. E as crianças que têm pais que conhecem a My Big Toe devem ser ajudadas a entender esses conceitos. Como você falou com Alexander em Sydney, na Austrália. Também falou com Nicholas em Nova York. You've spoken with Alexander in Sydney, Australia. On the Youth Fireside Chat, you spoke with Nicholas in New York. Kyle no Reino Unido, Nala e Noah no Canadá, crianças que participaram.
Todos foram encorajados por seus familiares, eles não poderiam ter conversado comigo naquele chat se não fosse por seus familiares, pois eles ajudaram e sentaram-se com eles enquanto o chat acontecia. Eu creio que eu tenha vindo de um ambiente não usual, vindo de uma família funcional. Quase todas as pessoas que eu conheço descrevem suas famílias como disfuncionais. Sua família era tão cheia de medo, ego e crenças que tornavam tudo disfuncional. A minha família não era. Eu vim de uma família funcional e quando olho para trás, não tenho nenhuma reclamação, nenhuma lembrança de disfuncionalidade. Talvez isso tenha me colocado em uma categoria pequena de pessoas que vieram de uma família funcional. A maioria das pessoas que eu conheço não dizem isso. Eu acho que isso foi um pouco diferente para mim. Fico muito feliz por você. Parabéns aos familiares que encorajaram suas crianças para pensar em uma visão ampla. Eu acho que o principal é não ser negativo. Você não precisa fazer muito para ajudar. Apenas não seja negativo. Quando seu filho lhe disser algo fantástico que tenha experimentado, mostre-se interessado. Sério? Oh, tinha 3 cabeças e pele verde? E o que mais você faz enquanto estava lá? Apenas não seja negativo. Trate isso com respeito, que teria como um adulto. Que tenta lhe dizer algo sobre uma experiência fora do comum e interessante que teve. Apenas seja cabeça aberta, deixando as crianças ter a experiência sem sentir que há julgamentos. Outro pesquisador da Universidade de Virgínia, Jim Tucker, trabalha com crianças que se lembram de vidas passadas, como você mencionou. Daquela criança que lembrava de sua vida passada como um piloto, Brian Weiss, trabalhava com isso também. E há tantas evidenciais para outras realidades que os familiares deveriam se encorajar quando estão em situações assim. Minha teoria suporta a ideia de pacotes de múltiplas experiências, algo que algumas pessoas chamam de reencarnação. É uma parte lógica de tudo isso. Quando você flui logicamente sobre essa teoria, você vê que não poderia ser de outra forma. Não adicionei isso à minha teoria como uma escolha, porque responde a perguntas e responde a essas pesquisas que vêm sendo feitas por Brian Weiss e outros. Não coloquei ali só para responder a essas questões. Não foi assim que cheguei a isso. Cheguei a essa conclusão porque era logicamente necessária. Você flui com a lógica, e isso é uma consciência lógica. E a consequência lógica é de que, de fato, nós temos pacotes de múltiplas experiências. Foi uma consequência lógica das outras lógicas por trás. Tudo apenas flui. Eu não fiz essa teoria apenas pegando ideias que pensei que fossem corretas. Eu fiz através de um processo lógico e esse conceito de múltiplas experiências era logicamente necessário para a teoria. Seguindo suas próprias experiências também. Sim, correto. Você tem a habilidade de entrar em experiências de vidas passadas. Não é apenas uma imaginação. Eu fiz um trabalho suficiente no não físico para que tudo o que esteja escrito nos meus livros fosse verificado. Tudo o que não fosse baseado no mundo físico deve de ser verificado por minhas próprias experiências. Eu não teria escrito sobre o que eu não tivesse tido experiência suficiente para estar convencido sobre o que de fato ocorre. São fatos, porém subjetivos, as minhas próprias experiências, e eu não posso pegar as pessoas pelas mãos e mostrá-las os fatos por estarem no não físico e não fazerem parte dessa realidade física. Essa realidade física é apenas um subconjunto.
O superconjunto maior, a fonte dessa realidade, parece ser não física para nós. Quando você está lá naquela realidade, aquela realidade parece física e a nossa realidade não. Nossa realidade parece ser não física. Tudo depende do ponto de vista do observador. A realidade é definida pelo fluxo de dados que você está recebendo. Os fluxos de dados definem a realidade. Assim funcionam nas realidades virtuais. Elas são definidas por um computador pelos fluxos de dados. E quando você está recebendo esse fluxo de dados, então essa realidade é física para você. E quando você não está recebendo aquele fluxo de dados, essa realidade parece não física para você. Quando estamos sonhando, parecemos um fluxo de dados de um outro quadro de realidade. E a nossa realidade física aqui não parece ser física do ponto de vista dos sonhos. Nem mesmo existe. Não está em nosso mundo. Não está em nosso universo enquanto estamos no universo dos sonhos. E quando estamos aqui, esse universo, a realidade dos sonhos, parece ser não física. E se uma realidade é física ou não, não é uma coisa fundamental, é apenas uma questão de perspectiva. E quando você sai desse universo físico, você vai para outra realidade. E nossa realidade não parece ser física e o outro espaço parece. Depende do conjunto de regras do quão físico parece. Você tem um conjunto de regras muito escasso. Não tenha muitas regras, como a realidade dos sonhos. Você pode fazer muitas coisas, como voar, teletransportar. A realidade parece menos física se você tem uma realidade com um conjunto de regras bem restrito, bem forte. Então ela parece ser bem mais física, como a realidade em que estamos, e em cada pequena coisa segue as regras. E isso faz parecer físico. Poderia comentar sobre a realidade dos sonhos? Ela tem tanto valor quanto as outras? Sim. E para nós, seria um lugar de aprendizado, assim como essa realidade. Você não pode ser machucado nessa realidade dos sonhos. Você pode fazer escolhas nessa realidade dos sonhos. Então, eu penso ser importante para as pessoas que terem sonhos recorrentes ou sonhos assustadores, que entendam que essas coisas estão aí como um propósito de aprendizado. Bom, existe uma forma como você pode ser machucado lá, que é ficar assustado. Você pode trazer o medo de volta para cá. Você não pode ser machucado fisicamente, mas pode ser envolvido pelo terror de lá. E quando volta, pode trazer esse terror com você. Como usar o sonho a nosso favor e não trazermos esse medo de volta para cá? Bom, primeiramente você precisa entender a natureza da realidade. Você recebe um fluxo de dados e esse fluxo de dados define a sua realidade. E quando você está jogando o jogo The Sims, o computador, o servidor daquele jogo está enviando um fluxo de dados para o seu computador. E um fluxo de dados de luz e pixels em seu monitor. Você olha para esse monitor e interpreta todos esses pixels como uma realidade. Rochas, rios, pessoas, lugares, prédios, maçanetas nas portas. Você vê tudo isso através de pontos de luz. Você os interpreta. É assim que funciona. Sua realidade é um fluxo de dados. Enquanto você está em um sonho, está recebendo um fluxo de dados diferente, de acordo com um tipo diferente de conjuntos de regras, que é muito pequeno. E essa sua realidade naquele momento, quando está acordado em nosso universo físico, está recebendo um fluxo de dados diferente, como um conjunto de regras diferente. Um não é o superior ou inferior ao outro, são apenas diferentes. Um tem um conjunto de regras mais forte que o outro, então em um você pode voar e em outro não. E em um você tem uma experiência muito consistente, precisa. E na realidade dos sonhos você não tem esse tipo de experiência consistente, de experiência consistente. Você pode pular daqui para ali toda noite um jogo diferente. São pequenas realidades diferentes, mas ambas são realidades virtuais. Quando você tem uma experiência fora do corpo, você não está saindo do corpo na verdade. Essa é uma terminologia pobre.
Mas quando está explorando o sistema de consciência maior, recebe um fluxo de dados diferente. Está recebendo outro quadro de realidade que está sendo interpretado por você como coisas que você pode ouvir, cheirar, degustar, sentir. Você tem todos os mesmos sentidos lá. Mas a razão pela qual você tem esses sentidos é porque você interpreta esses dados de acordo com sua experiência. Sua base de experiência está interpretando os dados de acordo com seus sentidos. Eu vi, eu ouvi, eu cheirei, eu senti. Mas quando você está em uma realidade não física, para nós, você também recebe dados e os interpreta. E a forma com que interpreta é pela visão, audição, olfato, paladar, etc. Porque é dessa forma que você interpreta os dados. E por isso que você tem sentidos no não físico. Não é o outro lugar físico onde você recebe dados físicos. São apenas dados, informação, como em qualquer outra realidade. Bom, a realidade dos sonhos pode ser cheia de detalhes e muito real. Por exemplo, correndo por um campo, você pode acordar com suas pernas doendo, exausto. Claro. Isso não nos leva a evidências da natureza da realidade virtual. A forma como que você pode receber esses dados da realidade dos sonhos tão facilmente, precisamente, com detalhes, assim como nessa realidade virtual aqui, como essa realidade aqui, isso suporta as evidenciais de que estamos em uma realidade virtual. Sim, é uma realidade virtual e é apenas um fluxo de dados diferente. A realidade dos sonhos é outra realidade virtual e tem seus próprios propósitos. Nossa realidade tem um propósito de receber o tipo de experiências que você recebe aqui. Uma experiência consistente onde tudo o que você faça afeta a todo o restante em seu ambiente. Coisas que você diz às pessoas afetam a elas, coisas que elas dizem afetam você. Então, estamos em uma realidade muito interativa com um conjunto de regras bem finos, que nos dá esse feedback consistente, consequências consistentes de acordo com nossas escolhas. A realidade dos sonhos não é assim. Há bem poucas consequências na realidade dos sonhos. Sim, você pode cair em um abismo profundo, então você pode ter medo e gritar. Mas tudo acontece sem grandes consequências além da própria experiência em si. Isso nos possibilita experimentar uma largura e profundidade muito mais amplas que não poderíamos experienciar aqui. Aqui as consequências seriam muito mais severas, então podemos experimentar lá o que não podemos aqui. E o ponto principal de estarmos aqui é fazermos escolhas. E nós evoluímos ou involuímos a qualidade de nossa consciência através da qualidade de nossas escolhas. Então fazemos escolhas durante o dia, enquanto estamos aqui, e enquanto dormimos, fazemos escolhas lá. Há grande diferença entre ambos. Não apenas com o conjunto de regras mais relaxado, que nos dá um leque mais amplo de escolhas, mas enquanto estamos aqui, muitas de nossas escolhas são feitas por nosso intelecto, porque pensamos que aquela seja a melhor escolha. E quando estamos na realidade, nos sonhos, todas as nossas escolhas são realizadas no nível do nosso ser, não a nível intelectual. Suas escolhas em um sonho, as coisas que está disposto a fazer, é a forma que você realmente é. Agora, enquanto está aqui, seu intelecto não pode não deixar que faça por causa das consequências são muitas. Você não faria essas escolhas aqui. Mas no nível do ser, você tem esse poder de fazer isso, pois reflete o que você realmente é. You have that ability to do that. That is the way you are, even though you rein it in with your intellect. Em um lugar diferente na realidade dos sonhos, você é autêntico. Você não será nada além de autêntico.
Aqui podemos ser muito inautênticos, podemos viver em nossas cabeças, não sendo quem realmente somos. Então é um espaço de experiência muito válido, por isso está lá. Toda a realidade que você vá, por exemplo, quando você morre aqui, aquelas pessoas que tiveram experiência de quase morte, elas foram para outro quadro de realidade que também é outra realidade virtual. Toda realidade em que você tem experiências é virtual, porque experiências dependem de um conjunto de regras que definem o que acontece, interpretações, troca de energia, isso que um conjunto de regras faz. Se não há um conjunto de regras, não há experiência. Toda a realidade que você pode ter, experiências, sonhos lúcidos, experiências fora do corpo, visão remota, nossa realidade física, a realidade dos sonhos, todas são realidades virtuais. A realidade de transição após a morte é uma outra realidade virtual. A única coisa fundamental é a consciência. A consciência é fundamental e todo o restante é virtual. Então, a realidade do sonho é tão valorosa e real quanto qualquer outra. Por exemplo, a realidade fora do corpo. A questão não é ser real. A questão é que você deve perguntar isso é útil? Estou aprendendo alguma coisa? Tem valor? Me ajuda a crescer? Ajuda a me tornar uma pessoa melhor? E se a resposta é não, então você precisa mudar sua atitude. Se a resposta é sim, continue. Todas são igualmente reais, mas nem todas são úteis todo o tempo. Cada uma tem seu propósito e serve a este propósito. Então são apenas diferentes. Como alguém pode usar as experiências de um sonho? Como interpretá-los? Suponha que se tenha um pesadelo recorrente. Como deveriam lidar com isso? Bom, a primeira coisa a se fazer é olhar para o sonho como uma metáfora. Não é uma experiência física, é uma experiência metafórica. Os elementos de seus sonhos geralmente não devem ser encarados literalmente. Devem ser encarados de modo figurado, metaforicamente. Mesmo que esse sonho se pareça como uma experiência física, se você está em um prédio em chamas e precisa resgatar alguém no próximo andar, essa é uma experiência, mas você deve olhar para ela metaforicamente. O que é o prédio em chamas? É uma situação de alto estresse onde você precisa se doar e correr algum risco. Não é necessariamente um prédio em chamas, você precisa olhar para as metáforas envolvidas em seus sonhos. Se são recorrentes, é provavelmente um problema recorrente em sua existência. É um conjunto de escolhas recorrentes que você deve fazer, ou algo que você precisa lidar. E se é assustador, então você precisa aprender a não se assustar com isso. Deixar o medo de lado. Se é frustrante, muitas pessoas têm sonhos frustrantes. Se é uma meta, se você precisa ir para fora de casa, limpar toda a casa até o meio-dia e faltam 10 minutos e ainda há 5 cômodos para ser limpos, ainda por cima existem pessoas entrando, entende? São sonhos frustrantes e toda vez que se tenta dar velocidade ao processo, algo acontece. E se você tem um plano de colocar tudo em uma grande caixa para sair, aí vê que a caixa tem vários buracos. Sempre algo te frustra ao tentar fazer o que precisa fazer. E se você não fizer, ficará com um sentimento de falha. Este seria um sonho baseado no medo de ser insuficiente, medo de falhar, e você fica preso à situação. Você deveria lidar com isso. Olhe para as metáforas. Não é nada sobre a casa, nada sobre mover as coisas, nada sobre caixas com buracos. É sobre seu medo de ser insuficiente, a sua habilidade de lidar com a situação, de aceitar que você não é perfeito, entender que às vezes você não pode pegar a linha de chegada, chegar à linha de chegada a tempo. Você precisa aceitar isso. Bom, foi assim dessa vez. Se isso acontecer, apenas sentarei lá, fora e esperarei, pois não posso fazer isso a tempo. Desculpe, fiz o seu melhor, mas todas as caixas tinham buracos e blá 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 blá.
E você deve fazer isso sem sentir que falhou. Apenas aceite que as coisas são como são, e assim que você agir assim, esses sonhos desaparecerão porque você passou naquele nível. Um novo videogame. Você tem os mesmos monstros que precisa lutar de novo. Até que enfrente o chefão e vá para o próximo nível. Bom, é algo desse tipo. Se você tem esses sonhos, se você está em perigo e ninguém te escuta, a casa pega fogo e você diz a todos que a casa está incendiando e todos fazem seu sanduíche ou assistem TV, você pula e ninguém quer ouvir? Bom, isso indica medo de ser uma pessoa irrelevante. Medo das pessoas não te levarem a sério. Então você precisa lidar com esse medo. Olhe para os sonhos, procurando a lição contida, e olhe pelo lado metafórico. Os sonhos lhe mostrarão pontos para ser trabalhados. E você começa a trabalhá-los nessa realidade física, pois se não tivesse esse mesmo problema aqui, não estaria sonhando com isso. É um problema com você, com sua consciência, que está experimentando aqui. Eu experimento lá, eu experimento em outras realidades. Se a consciência tem um problema, ele será mostrado em todas as realidades. Aprenda com isso, pegue essa informação e trabalhe com ela. Encontre a lição e leve isso a sério. Tenha a intenção de não ser daquela maneira, para não ter que ser perfeito, para não se sentir incompetente. E quando as coisas acontecem de forma que você não possa reagir bem, não possa sair de sua casa a tempo, o que quer que seja, aceite isso, admita e vá em frente sem achar que falhou. Oh, isso é horrível, sabia que eu não podia. Essa é a lição a ser aprendida e esses sonhos não voltarão mais. Você pode aprender muito com sonhos. Muito legal. Esse exemplo nos levou a um ponto interessante. Para finalizar, existem outros tipos de experiências ou evento que ajude a dar forma à sua visão de mundo? Sim, eu posso pensar sobre alguns importantes. A primeira é a experiência fora do corpo que eu fiz, a qual nós já discutimos aqui. Isso criou um conjunto de conhecimento de que essa realidade é maior, mas depois de completar 8, 9 ou 10 anos, eu me esqueci de todas as experiências, todas se foram e eu não pensava mais sobre isso, mas eu ainda podia contatar o não físico para descobrir coisas que eu queria saber. E eu ainda tinha contato com a base de dados e outras entidades, eu nunca perdi isso. Todo o meu caminho na escola elementar, no colégio, na graduação, se eu tivesse um problema e se precisasse descobrir uma visão mais ampla, eu sempre recebia respostas confiáveis e informações confiáveis. Mas eu nunca pensei nisso no sentido de quem estava conversando comigo ou de onde veio, apenas fazia parte da minha realidade. Sempre esteve ali. Pensava que sempre teria uma resposta de acordo com a pergunta. Não parecia nada paranormal para mim. Para mim, a vida era assim. Pensava que todos pudessem ter essas experiências, que todos recebessem as respostas, se estivessem em conversações, conversando sobre as coisas de sua vida e os acontecimentos. Não é nada como ter um download intuitivo, é geralmente uma conversa que você tem. Sempre tive essa ajuda cuidando de mim. Às vezes o sistema de ajuda apenas me chamava atenção, pare, e eu prestava atenção. Pois sabia que estava sempre certo. Eu parava e evitava um desastre. Eu estou usando metáforas, não era exatamente um pare, mas era algo que me dizia o que fazer ou não fazer. Não vá lá, não dirija para casa dessa forma essa noite, pegue a outra rota. Depois eu descobria que houve um acidente com 15 carros empilhados com 3 pessoas mortas. Esse tipo de coisa acontecia comigo regularmente.
So those kinds of things happen to me regularly. Eu sentia que tinha esse tipo de guia, esse tipo de informação que estava disponível e eu tinha ajuda que me tirava das confusões muitas vezes. Just information that was available, and I had this help that got me out of trouble lots of times. Things would just work out when they needed to. Você mencionou que você foi deixado de lado em certo momento para crescer como uma pessoa normal. Sim, isso foi na fase de transição, provavelmente aos 7 anos, no fim do período que eu parei de sair do corpo, parei de ter essas experiências. Me disseram, você precisa crescer como uma criança comum, você não precisa ser diferente, pois isso afetará o seu crescimento. Então as portas para as saídas do corpo foram fechadas naquele momento, mas o fluir de energias sempre estava lá. The door was shut on the out of body experiences at that point. But the energy flow was always there. That never went away. Parte não parou, mas eu não era mais capaz de explorar o não físico. Mas continuei tendo essa troca de energia. Que tipo de perguntas? Todos os tipos de perguntas, questões gerais sobre a vida e algumas estão no meu livro. Quando tinha 14 anos, perguntei quando teria uma mulher em minha vida. Essa idade é bem frustrante. Me disseram que sim, que ela só tinha 2 anos de idade, que eu vivia em outro estado e eu não tinha conhecimento sobre sua existência. Me disseram que eu conheceria quando tivesse 35 anos. Me disseram quantos filhos e eu provavelmente teria e o sexo das crianças. Me disseram quando eu ia me casar pela primeira vez, que este casamento não ia durar mais. Precisava acontecer, pois era um período de crescimento que precisava encarar. E eu me senti mal de ter que fazer algo ruim para nós. E disseram, não faça isso, será bom para você, será bom para ela. Ambos aprenderão bastante e chegará a hora de seguirem em frente. E aconteceu exatamente isso, esses tipos de coisas, escolhas de vida. Coisas que vinham em meus pensamentos e eu perguntava. Às vezes apenas um pensamento comum, como se eu deveria me casar ou não. Mas eu sempre recebi informações certas e valiosas, coisas que demoraram até 25 anos para acontecer, mas sempre aconteceram. Eu suspeito que esses mesmos guias estão com você enquanto você escreve ou faz física. Sim, e esse é um bom assunto para conversarmos. Sim, os mesmos indivíduos que eu interagia enquanto tinha 5, 6 ou 7 anos são os mesmos que eu interajo hoje. Eles vêm sendo consistentes, não consciências que eu conheço, são amigos, conhecidos, melhores amigos, tanto faz. Sempre estiveram por perto, o mesmo grupo, aqueles mesmos que vieram me ajudar a sair do corpo na idade da escola elementar, continuaram fazendo parte da minha vida. Mas não é parecido como um download de informações. Não que eu escreva meus livros da forma automática, ou que me digam o que escrever. Nunca foi dessa maneira. Eu sempre preciso fazer minhas escolhas e chegar às minhas próprias conclusões. Ninguém do não físico me diz nada além de coisas que me ajudem a fazer minhas próprias escolhas, enquanto eu escrevia os livros. Não os recebi como download do não físico. Os escrevi por ter pesquisado, por ter feito ciência no não físico e por ser um físico que trabalhou nisso por 35 anos. Fazer toda essa pesquisa do não físico é lento e tedioso. Eu fiz isso por 35 anos antes de começar a escrever. Exigiu bastante esforço. Tive de entender que essa é uma realidade virtual e eu ainda chego a novas conclusões. Como disse, o livro foi escrito alguns anos antes de eu me dar conta de que os mesmos princípios que explicam a consciência também explicariam a física. E faz apenas 1 ano e meio atrás que vim com esse conjunto de experimentos de mecânica quântica. Então, todas essas coisas são estudadas por mim mesmo.
A partir de minhas pesquisas, preciso analisar e interpretar, e eu recebo ajudas. Claro, sempre recebo ajuda, até mesmo em minha carreira como físico. Enquanto trabalhando em um caminho para determinada simulação, podia receber uma mensagem intuitiva dizendo: este não é o caminho a seguir. E eu aprendi a prestar atenção a isso. E eu perguntava de volta: por que não? A resposta era: não vai funcionar dessa forma. Se continuar neste caminho, vai ficar preso. Depois de pensar por um tempo, eu via que era verdade. Eu não teria notado até chegar ao ponto de ficar preso. Então eu recebi ajuda como essa, às vezes. Eu tive também momentos, que pode ter sido o sistema dando um empurrão. Eu não posso dizer que nunca recebi ajuda alguma, mas tive que seguir meu próprio caminho. Tive de prestar atenção, e as ajudas e os cutucões não eram downloads, não eram diálogos para eu escrever. Só recebia cutucões, talvez um pedaço. Talvez o pedaço que faltava, o que é bom, mas recebia encorajamento na maioria das vezes, me dizendo ser um bom caminho a seguir para eu continuar. Então, eu recebia ajuda, porém tinha de percorrer o caminho por mim mesma. Mas sempre era minha escolha, e se eu me lascasse todo, seria por uma escolha minha, não por receber informações ruins. Sempre sou cético em relação às informações que recebo. Eu digo, continue de mente aberta, mas sempre cético. Quando recebo um cutucão, não o recebo de imediato, a não ser que seja um cutucão urgente, como um pare. Mesmo que seja um cutucão errado, não perco nada em parar. Me sinto um pouco bobo por todos ficarem pensando por que eu parei. Mas eu pago o preço de parecer bobo, pois isso já me ajudou muito a sair de muitas armadilhas. Mas se é algo relacionado a uma decisão que preciso tomar, que afetará as outras pessoas, eu não os faço por receber downloads. Faço a decisão baseado no que eu sei. Procuro ser cético às informações que vêm para mim dessa maneira. Procuro pensar para decidir se esta é a melhor forma de se realizar. É sempre de grande ajuda ter outras opiniões, mas preciso tomar a decisão. De outra forma, não seria eu, entende? De outra forma, estaria apenas seguindo direções sem, na verdade, entender as coisas. Se alguém te dá de mão beijada, você não entendeu a coisa. Você precisa fazer por si mesmo, precisa descobrir o caminho, ou não será seu. Se você quer falar sobre esse tipo de coisa, você precisa entender. Por isso, o sistema maior não poderia apenas ditar isso para mim. De outra forma, pareceria o livro do Seth Peaks, que foi escrito pelo médium, mas não veio dele na informação. É apenas um ditado. Não é o meu caso. Eu preciso saber explicar tudo, preciso construir em cima disso, preciso conhecer como sendo meu. De outra forma, não iria funcionar. Se eu escrever como um ditado que a mecânica quântica é uma ciência ilógica, ninguém prestará atenção. Você precisa explicar o porquê das coisas, e tudo precisa ser lógico. E para ser lógico, você precisa entender. Então eu fiz essas coisas, mas recebi muitos cutucões. Tive minha vida salva por meia dúzia de vezes por ter prestado atenção. Sempre tive sincronicidades com as coisas que necessitava, que caíam sobre meus pés exatamente como era preciso. Mas tudo isso com possibilidades de negação por minha parte, e as decisões eram minhas. Mas, sem dúvidas, foram muitas ajudas que me levaram aos livros e também tudo ao seu tempo. Se eu tivesse escrito esses livros 30 ou 40 anos atrás, o tempo não seria certo. Se esperasse por mais 50 anos para escrever o que me faria bem velhinho, o tempo certo teria passado.
Então, estar aqui neste tempo certo também é a parte do plano. Esse é o momento certo, assim que eu recebi orientação para fazer. Parece mesmo ser o tempo certo e claramente você não é um físico comum. Por isso você pôde escrever My Big Toe. Obrigada, Tom, por essa entrevista. Nós acertamos alguns pontos interessantes. Eu espero que tenha ilustrado bem sobre como você pôde escrever My Big Toe. Obrigado, Donna. Sempre gosto de suas entrevistas e juntos sempre fazemos as coisas que ninguém mais faz em uma entrevista. O que as faz não repetitivas para os que usam a parte esquerda do seu cérebro. E isso é bom. Obrigada novamente.